Glória a Deus. Irmã Andressa, coloque para nós aí essa palavra no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. 1 Samuel 2,12 diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, ou de tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. Olha a ousadia desses camaradas. E disse-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora a hás de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do... Passa para mim para o livro de Êxodo, capítulo 32, irmã Andresa, por favor. Êxodo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe, olhe, pasmem-se com este versículo: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse, não irei fazer nenhum tipo de deuses para vocês. Correto? Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Mais este versículo somente. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou, meu Deus, e disse: amanhã será festa ao... Tome teu assento, glorificando o nome do Senhor Jesus. Para quem atentou para esta escritura, você vai ver que nós estamos em 2 cenários diferentes e também iguais. Nós vamos ver primeiro esse cenário onde estava Eli, o sacerdote, o juiz, o homem que Deus levantou para profetizar em Siló, para pastorear a igreja de Siló, aonde fora um dia a primeira capital de Jerusalém, segundo alguns estudiosos. Imagina, querido, a posição deste homem. Olhe para mim, para você entender algo interessante nesta palavra. Quando Eli foi chamado para ser sacerdote, acredito eu que era um homem muito zeloso, pastor José. Um homem zeloso pela obra do Senhor. Por quê? Porque senão Deus não chamaria.
Deus não vai colocar qualquer um na sua obra. Qualquer um pode até se levantar para tentar fazer a obra de Deus, mas Deus não vai levantar qualquer um para colocar na sua obra. Você lembra quando Adonias tentou sentar no trono de Davi na marra? Davi foi lá e disse: olha, vai ungir o jovem, vamos ungir o jovem Salomão, vamos ungir ele, vamos colocar ele na minha mula, na mula real. Isso quer dizer que aquilo que estava sendo feito com Salomão era plano de Deus, era propósito de Deus. Deus estava ali com Davi, levantando Salomão para reinar, e não Adonias. Então entenda bem, não adianta você querer se autodenominar. Deus vai te conduzir. Se você tiver um propósito diante de Deus para ter alguma função na obra do Senhor específica, Deus vai te conduzir para isso. Caso contrário, querido, te alegra, glorifica a Deus por ser chamado por Deus, escolhido por Deus para ser um salvo em Cristo Jesus. Há privilégio maior do que ser salvo? É o maior privilégio que o cristão pode ter nesta terra. É garantida por Deus a salvação, querido, ele ter. E hoje foi um dia que eu refleti muito, indo àquele velório. E eu estava pensando, e acabei até compartilhando com a minha esposa, tem muitos homens construindo impérios, homens que estão conquistando o mundo, e eles não entendem que a vida é só um sopro. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tu tem preparado para quem será? Eu olhando para Eli, querido, eu vejo o quanto Eli foi negligente com o ministério que Deus colocara nas suas mãos. E se você for comigo nesta mensagem, você vai entender que Deus colocou o ministério na tua mão também. Qual é o ministério, pastor? De defender a minha fé, de defender a bandeira do Evangelho, de defender aquilo que Deus colocou dentro do meu interior, a unção, o poder, a autoridade, o Espírito Santo de Deus. Então imagina só que chegou o momento que Eli tem filhos, e quando ele tem filhos, a Bíblia vai dizer que com o passar dos anos ele constitui os filhos por sacerdote da casa do Senhor. O tema desta mensagem é: assuma o controle, governe. Então Eli, querido, até o presente momento, antes dos filhos, era um tipo de governante. O homem era zeloso com a obra de Deus, o homem era correto naquilo que fazia, o homem tinha uma palavra diferenciada, uma palavra que ensinava, que instruía, que exortava. Mas depois que os filhos nasceram, depois que os filhos começaram a correr na igreja, depois que os filhos começaram, querido, a criar o que nós chamamos aqui, de um sinal do homem, que é esse gogozinho que a gente tem aqui, os homens, ele começa a deixar de pregar a palavra de Deus com verdade, ele começa a deixar de corrigir agora a igreja. Por quê? Porque agora os filhos de Eli são os maiores prostitutos que Israel já viu. E não eram qualquer homens, eram sacerdotes. Eram sacerdotes, filhos de Belial, que não estavam nem aí para a obra do Senhor, não estavam preocupados com a obra de Deus. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer algo para os homens, para as mulheres, para os pais: volte a governar de novo. Não interessa, querido, se o teu filho está querendo andar fora dos caminhos de Deus, se ele quer andar na contramão do propósito de Deus. Deus te chamou para governar. Continue pregando que Jesus ainda continua sendo o mesmo Deus de amor e continua sendo o mesmo Deus de justiça. Por que você parou de pregar? Porque o filho está fazendo o que é errado? Porque agora é os teus que estão fazendo? Não. Eu preciso entender que quem governa a minha vida, quem conduz a minha família, ainda é o Deus Todo-Poderoso. Ainda que tenha pródigo no meio da minha família, Ele vai salvar, Ele vai trazer. Mas a mensagem que Deus te deu precisa continuar sendo a mesma. Não desvie a palavra da verdade, porque é os teus, querido. A gente pode observar isso.
Talvez você diga assim: pastor, já vi seu filho fazendo alguma coisa errada. Mas se você chegar para mim e me perguntar quantas vezes eu compactuei com alguma coisa errada que um filho meu, qualquer um dos filhos fez, nenhum eu compactuei. E continuo pregando dentro da minha casa, continuo pregando na igreja, continuo pregando por onde eu andar. Se quiser entrar no céu, a mensagem vai continuar sendo a mesma. Só, querido, que nós estamos entrando em uma geração, querido, nós estamos criando filhos doentes. Por quê? Não, filho, pode ficar em casa. Filhinho está cansado. Não, lá em casa não fica em casa não, querido. Não vai trabalhar, tudo bem, mas se não tiver, se arruma e vai para a igreja. Pode vir de cara feia, pode vir reclamando, pode dizer que o pastor Amequion é chato, pode dizer que o pastor Amequion é duro, mas eles só vão para o inferno, querido, se eles decidirem ir pelas próprias pernas. Não porque eu vou negligenciar com a palavra de Deus que Deus me deu para pregar. Enquanto eu viver, eu não vou poupar, querido. Eu não vou padecer o inferno. Eu não vou deixar o sangue dos meus filhos ou o sangue dos teus filhos vir sobre a minha cabeça. Eu vou continuar pregando. Eu não vou me posicionar como Eli. Eu não vou deixar os meus filhos prostituir as portas da igreja e eu ficar de braços cruzados. Deus me chamou, não foi para ser um crente como Eli, não, querido. Deus me chamou para ser um homem como Moisés. E você vai entender por quê que Deus chamou você não para ser um sacerdote, uma sacerdotisa da tua casa como Eli. Deus te chamou para ser como Moisés. Por que, pastor, como Moisés? Porque ele não deu nenhum pingo de importância de corrigir ou no mínimo afastar os seus filhos dos cargos que ele exerceu na igreja. E aí, quando eu estou falando de cargos que exerceu na igreja, eu estou falando você afastar daquilo que muitas vezes a gente dá para os nossos filhos, privilégios. Ai, tem alguns jovens que vai dizer: a partir de agora, pastor Amequion se tornou meu inimigo. Pode até virar a cara, filho, pro titio Amequion aqui, pode até virar a cara pro papai, pode até virar a cara pro pastor, pode virar a cara do jeito que você quiser. A mensagem não vai mudar, não vai se desviar a mensagem continuará sendo a mesma. Jesus continua sendo o mesmo. Deus é poderoso, é misericordioso, Ele quer salvar a tua alma. E se você negligenciar, você pode estar empurrando o teu filho, o teu amigo, teu pai, tua mãe, você pode estar empurrando para o inferno. Ou você acha que Ofni e Finéias decidiram ser rebeldes e viver a vida que viveram, porque já eram homens quase que velhos, se prostituindo às portas do templo? Eli já tinha uma idade bem avançada, mas perder a intimidade com Deus. Olhe para mim, porque eu tenho um recado para os pais aqui. Se você não corrige mais, é porque você perdeu a intimidade com Deus. Se você não disciplina mais, é porque você perdeu a intimidade com Deus. Porque quem tem intimidade com Deus, a unção do Espírito de Deus, ele não vai de forma alguma poupar ninguém da verdade. Pode ser quem for, querido, a verdade ela tem que prevalecer. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ser duro, que você tem que ser truculento, que você tem que fazer algum tipo de maldade. Não. Eu estou dizendo que você precisa advertir, que você precisa ensinar, filho. Se você continuar neste caminho, talvez o papai do céu não tenha um bom plano para você, não. Porque o plano que ele tinha para Ofni e Finéias era: eu vou matar os teus filhos, Eli. A Bíblia diz que ele mandou o homem de Deus dizer para ele: eu vou matar os teus 2 filhos num dia só. E vou dizer mais para você, Eli: na tua descendência ninguém vai ficar velho, na tua descendência todos vão morrer jovem, e se algum chegar a escapar pela culatra, vai padecer necessidade. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus santo, é um Deus justo, é um Deus puro, é um Deus reto. Pastor, e será que é só filho do fulano, do ciclano? Não, querido, é o meu filho, é o teu filho, seja lá quem for. Nós fomos chamados para ser pregadores de uma mensagem que não é nossa. Eu não sou dono da palavra, eu não sou dono da Bíblia, eu sou só um instrumento do Espírito Santo para vir aqui nesta noite. E talvez você diga assim: pastor, está ousado. Eu estou pregando na ousadia do Espírito Santo para dizer para você: não olhe e veja o teu filho caminhando para o inferno e não advirta ele que o caminho que ele está trilhando é de condenação. Escute isso aqui.
O Senhor disse: por quê que tu prefere dar crédito aos teus filhos, deixar os teus filhos viverem desta forma, Eli? A Bíblia diz que Moisés está lá guiando o povo para a terra prometida. Para você entender a diferença entre o líder Eli e o líder Moisés. Por que que o homem precisa assumir o controle? E quando fala de governo, a gente precisa entender que nós governamos no poder e na autoridade do Espírito. Eu não preciso ser áspero com a minha esposa. Eu não preciso ser truculento com os meus filhos. O que eu preciso é ter a autoridade de Deus para abrir a minha boca e dizer: filho, é por aqui. Para minha esposa, é por aqui. A minha casa, Deus me chamou para governar, irmãos. Eu gosto de governar a minha casa. Eu gosto de ser o sacerdote da minha casa. Quem acorda mais cedo na minha casa sou eu. Quem ora mais na minha casa... Isso aqui não é para me exaltar não, irmãos. Não. Mas quem ora mais na minha casa, quem lê mais a Bíblia, quem mais jejua, eu não vou dizer para você que é o que você precisa dizer, não. Eu não estou dizendo para você que é você que precisa fazer isso, não. Eu só estou dizendo para você que você precisa ter um entendimento de governo. Eu preciso governar na unção e na autoridade do Espírito de Deus. A Bíblia diz que Moisés sobe para o monte 40 dias. E ele não volta. Talvez pareça que ele tardou. Não, foi o tempo que Deus preparou para Moisés ficar no monte. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que ele demora um pouco. E o que aconteceu aqui? Chegaram para Arão e disseram: Arão, faz para nós um Deus. Às vezes o teu filho vai chegar com essa proposta, tua esposa vai chegar, o marido vai chegar, um amigo da faculdade, da escola vai chegar com essa proposta. E quando ele chegar com essa proposta, sabe o que Arão vai dizer? Eu não vou fazer isso não. Se vocês quiserem, vocês façam. Eu não vou fazer isso. Meu irmão subiu o monte e ele foi falar com Deus. Ele está na presença de Deus. Ele vem com a palavra, ele vem com alguma coisa vai vir de lá. Se ele está buscando a Deus, alguma coisa vai vir. E sabe o que aconteceu naquele momento? Arão de forma alguma retrucou. Sabe o que foi que ele disse ali? Tire os brincos aí, as argolas. Pode trazer para mim que eu vou fazer. Nós estamos chegando ao ponto que tudo a gente está aceitando, irmãos. A gente está aceitando de tudo. A gente está começando a não dominar mais, a ser dominado. E Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e das vossas filhas e trazei-mos. Eu sei que só o Senhor é Deus, mas não vai implicar muito se eu fizer um bezerrinho de ouro dentro da minha casa. Deus vai cobrar por esse bezerro de ouro que você está edificando dentro da tua casa. E você sabe que o Espírito de Deus me trouxe aqui para pregar nessa noite. E você sabe que bezerro é esse de ouro que está sendo edificado dentro de casa, no trabalho, na escola, onde quer que seja. Arão foi o maior responsável, querido, porque ele poderia ter dito: eu não vou tocar nisso, eu não vou mover nada para isso. Mas ele não vou fazer. Quem estava ali? O povo, os filhos, os amigos. Quantos convites você já não recebeu? Quantos convites você não recebeu? E quantas vezes você diz assim: mandou, não, eu não vou, isso aí não. Isso aí não é para mim não, eu sou crente, rapaz, sou cristão. Você está me confundindo com um dos teus parceiros aí de fora? Eu sou cristão, então não me confunda não. Deus me chamou para ser diferente. A Bíblia diz que quando Moisés está lá em cima, o povo está lá embaixo, adorando o bezerro de ouro. Quando tem muita gente orando, tem muita gente jogando o resultado da oração fora.
Em vez de estar aqui esperando por aquilo que Deus vai trazer através da vida de Moisés, esperando a resposta da oração, esperando a resposta das orações do pai, da mãe, do amigo, do pastor que está orando, já está fazendo o contrário, já está adorando o bezerro de ouro, já se desviou do caminho. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você: ei, quando vier essa proposta de bezerro de ouro, diga não, não é pelas minhas mãos que você vai adorar outros deuses, não é pela minha mão que você vai fazer o que é errado, não é através do meu consentimento que você vai viver uma vida tortuosa. Não, eu vou obedecer a palavra do meu Deus. Deus alerta Moisés: Moisés, desce, corre, desce, escarreira o monte, Moisés. O que houve, Senhor? O povo que tu tirou do Egito já se desviou, já se perdeu, 40 dias só, e já estão perdidos. Tem pessoas que atravessam o mar pé enxuto, tem pessoas que o Senhor Jesus, Ele está guiando durante a noite com a coluna de fogo, guiando durante o dia com uma nuvem. E quando Moisés se afasta, quando o pastor se afasta, quando o líder se afasta, ele perde a direção. Esqueceu tudo aquilo que o Senhor fez através da vida dele, ou melhor, tudo que o Senhor fez para o benefício da vida dele. Quando ele diz: Moisés, o povo se perdeu, ele desce. E quando ele chega lá embaixo, Josué estava no meio do monte. Moisés, eu ouço barulho de guerra. Não, não é guerra não, é festa. Isso é alarido de festa. O que eles estão fazendo? Festejando o pecado, irmãos. Estão festejando o pecado, estão festejando a adoração a outros deuses. Tem gente, querido, que não está entendendo ainda o que é o evangelho. Tem gente que ainda não entendeu o que é a vinda de Jesus. Está lá no meio deles, adorando o bezerro de ouro. Está festejando, foi o que Arão disse: amanhã vai ter festa, amanhã vai todo mundo se embriagar e vai adorar esse Deus, porque o Deus que tirou vocês do Egito é esse aqui. Tem tanta gente, querido, edificando altares, tem muita gente pregando doutrinas estranhas e a palavra do Senhor sendo deixada de lado. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela é justa, ela é correta. A palavra do Senhor não faz volta, ela não faz curva, ela não tem desvio nem altos e baixos, ela é reta. Quero concluir essa palavra. A Bíblia diz que ele chega, o povo está lá se prostituindo com o bezerro de ouro. Ele está com as 2 tábuas da lei. Ele está com o resultado de estar na presença de Deus. Para você entender algo forte nessa noite, Eli não tinha mais intimidade, não corrigiu os filhos. Ele não estava mais na presença do Senhor, não tinha unção e autoridade para corrigir os filhos. Mas a Bíblia diz que quando Moisés desce do monte, ele estava cheio, tomado, olha para mim por favor, ele estava tomado da glória. E não fica chateado com o papai e com a mamãe não, querido. Quando ele está cheio de Deus e você olha, vira a cara, revira os olhos, faz beicinho, pode fazer o que quiser. Ou você se submete à palavra, à unção e à autoridade, ou então pode preparar, porque tem condenação eterna esperando pelos filhos da desobediência. A Bíblia diz, querido, que quando ele desce na unção e na autoridade de Deus, ele chega, lança as pedras no chão, as pedras se despedaçam. Ele olha para aquele bezerro, querido, e ele pega, ele agarra aquele bezerro imediatamente com a força do poder e da unção que Deus deu, e joga aquele negócio de ouro no fogo, e ele despedaça aquilo, joga dentro da água. Ele diz: agora bebe essa água aqui, todo o povo vem beber do pecado de vocês agora. É o que o Senhor estava falando para aquele povo através da vida de Moisés. Vocês não construíram o bezerro, agora eu vou queimar, vou destruir, e vocês vão beber essa imundície para vocês provar do próprio veneno de vocês. Ah, pastor, o senhor está chateado? Não, querido, eu não estou pregando chateado, eu estou pregando na unção e na autoridade que Deus me deu. Não queira ver os teus beber do veneno, não queira ver eles bebendo do bezerro que foi queimado. Queira ver eles no pé do monte dizendo: meu pai subiu para orar, eu vou esperar por ele aqui. Ele subiu para o monte, eu não vou me corromper, eu não vou me contaminar, eu vou continuar esperando no Senhor. Eu encerro agora mesmo.
Sabe o que foi que Moisés fez? O Senhor disse: Moisés, apregoa para o povo aí. Quem quiser continuar deste lado, vem para cá. Mas quem quiser continuar do lado de lá, que vá para lá. Deus está dizendo nessa noite: de que lado você quer ficar, filho? De que lado você quer ficar? Do lado dos que vivem ou do lado dos que morrem? A escolha é minha e é sua. Eu não estou falando morrer na carne não, querido. Morrer espiritualmente mesmo, porque lá foi na carne. Lá foi desembainhada a espada. Tinha criança, tinha velho, tinha jovem, tinha gente de todo jeito. Desembainha a espada e mata todo mundo. Bota as vísceras de todos para o lado de fora, mata todos, não poupa ninguém. E foi uma grande matança. Mas a Bíblia diz que aqueles que ouviram a palavra, olha o que eu estou dizendo nessa noite, aqueles que ouviram a palavra, eles vieram para o lado do Senhor, onde estava Moisés, e disseram: eu quero continuar servindo o Senhor, eu quero pedir perdão porque adorei bezerro de ouro, eu quero pedir perdão porque falhei, eu quero pedir perdão porque saiu palavrão da minha boca, eu quero pedir perdão porque estou vivendo tortuosamente, eu quero pedir perdão porque fiz coisas que não agradavam ao Senhor, eu quero pedir perdão porque deixei de seguir o conselho do Senhor através da vida do meu pai. Então hoje Deus tem vida para você, aleluia. Eu não vim aqui pregar morte, não, eu vim aqui pregar vida, eu vim aqui pregar vitória, eu vim aqui pregar que aqueles que morreram estão do lado de fora, mas os que escolheram, querido, estar com o Senhor, estão ouvindo nesta noite. Eu tenho certeza que dentro do teu coração você está dizendo: eu estou do teu lado, Senhor, eu vou triunfar do teu lado, eu vou continuar, Senhor Deus, andando neste deserto em direção à terra prometida. Eu não vou padecer neste deserto, eu não vou padecer neste lado errado. E, Senhor, eu reconheço que eu estava andando do lado contrário, eu confesso que eu estava andando do lado oposto da tua vontade, mas hoje eu me rendo a ti, hoje eu me volto para a tua presença, hoje eu escolho o Senhor, aleluia. Eu estou pregando no meio do arraial de Israel e dizendo: escolhe o Senhor, escolhe o lado dele, ele vai te guiar, ele vai te conduzir, ele vai te dar força, ele vai te dar ânimo, ele vai te dar o suficiente para você dizer não, para você resistir tudo aquilo que vier para combater a tua casa e a tua família. Quem recebe esta palavra, faz um favor, dê uma forte salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo.